Olá! Bem-vindos ao canal. Hoje separei 15 questões de direito constitucional da Banca CESP-Cebrasp, aplicadas agora em 2026. No final, não esquece de postar aí nos comentários quantas acertou. Vamos iniciar então. Questão de número 1. Julgue o item que se segue, à luz das normas constitucionais vigentes. No sistema de segurança pública constitucionalmente instituído, à Polícia Federal cabe o exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária, rodoviária, judiciária da União e de Fronteiras. A questão está incorreta. O erro da questão está na inclusão da função rodoviária como atribuição da Polícia Federal. De acordo com a Constituição, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais é competência da Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão distinto da Polícia Federal. A Polícia Federal exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, além da Polícia Judiciária da União. Questão de número 2. Julgue o item que se segue, à luz das normas constitucionais vigentes. Desde a expedição do diploma, o eleito para o cargo de deputado federal só poderá ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. A questão está correta. Os deputados e senadores gozam de imunidade formal em relação à prisão. A partir da expedição do diploma, e não apenas da posse, eles não podem ser presos, a menos que ocorra uma situação de flagrante de crime inafiançável. Nesses casos, os autos devem ser remetidos à respectiva Casa Legislativa em 24 horas para que decidam sobre a manutenção da prisão. Questão de número 3. Julgue o item que se segue, à luz das normas constitucionais vigentes. É assegurada a concessão de habeas corpus contra ato de violência ou coação à liberdade de locomoção de membros das Forças Armadas, inclusive em razão de prisões disciplinares militares. A questão está incorreta. Embora o habeas corpus seja garantia fundamental contra a violência ou coação à liberdade de locomoção, a própria Constituição Federal estabelece uma exceção. Ele não pode ser impetrado contra punições disciplinares militares. Vale ressaltar que o STF entende que o Judiciário pode até analisar os aspectos de legalidade da prisão, pressupostos formais, mas o mérito da punição disciplinar em si é vedado por habeas corpus. Questão de número 4. Julgue o item que se segue, à luz das normas constitucionais vigentes. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo contra ministros de Estado. A questão está correta. De acordo com a literalidade do artigo 51, inciso 1º, da Constituição Federal, a Câmara dos Deputados detém a competência privativa para autorizar a instauração de processos contra ministros de Estado. O texto constitucional coloca esses agentes no mesmo rito de autorização aplicado ao presidente e ao vice-presidente da República. Questão de número 5. Julgue o item que se segue, à luz das normas constitucionais vigentes. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, mudar temporariamente sua sede. A questão está incorreta. De acordo com o artigo 49, inciso 6, da Constituição Federal, mudar temporariamente sua sede é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Como o ato é de autonomia do Poder Legislativo, ele é realizado sem a necessidade de sanção do Presidente da República. Questão de número 6. Julgue o item que se segue, à luz das normas constitucionais vigentes. Projeto de lei de iniciativa popular deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. A questão está correta. De acordo com o artigo 61, parágrafo 2º, da Constituição Federal, a iniciativa popular deve ser subscrita por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. O projeto inicia na Câmara dos Deputados. Questão de número 7.
Julgue o item que se segue, relativo à organização do Estado, aos princípios fundamentais e à administração pública, à luz do disposto na Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF. Área comum do pátio de uma pousada não é abrangida pela proteção conferida pela cláusula da inviolabilidade domiciliar. A questão está correta. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, áreas comuns de hotéis ou pousadas, como pátio, não são abrangidas pela proteção do artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Essa proteção se restringe aos aposentos ocupados, quartos ou compartimentos privados que não sejam abertos ao público em geral. Questão de número 8. Julgue o item que se segue, relativo à organização do Estado, aos princípios fundamentais e à administração pública, à luz do disposto na Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF. É cabível o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, admitido diante de situações excepcionalíssimas, como quando constatada, de plano, a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. A questão está correta. De acordo com a jurisprudência do STF, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional. Ele é cabível apenas quando houver prova inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou, conforme o enunciado, ausência de justa causa constatada de plano. Questão de número 9. Julgue o item que se segue, relativo à organização do Estado, aos princípios fundamentais e à administração pública, à luz do disposto na Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF. Compete às Assembleias Legislativas disciplinar sua própria polícia interna, inclusive quanto à definição dos agentes autorizados ao porte de arma de fogo, no âmbito da Polícia Legislativa, como inspetores e agentes. A questão está incorreta. Embora as Assembleias Legislativas tenham autonomia para organizar sua própria polícia, conforme o artigo 27, parágrafo 3º, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre porte de arma de fogo é privativa da União, conforme o artigo 22, inciso 21. Estados não podem ampliar o rol de autoridades com direito ao porte fora das hipóteses previstas na legislação federal. Questão de número 10. Julgue o item que se segue, relativo à organização do Estado, aos princípios fundamentais e à administração pública, à luz do disposto na Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF. É constitucional a atribuição exclusiva ao Corpo de Bombeiros Militar da realização de perícias em locais de incêndio ou explosão. A questão está incorreta. Conforme o Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade número 6.649 e 2.776, é inconstitucional a exclusividade dos bombeiros para perícias de incêndio. O Corpo de Bombeiros realiza perícias técnicas e administrativas, voltadas para a prevenção, enquanto a perícia criminal é atribuição da Polícia Científica ou Civil, visando instruir o processo penal conforme o artigo 144, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Questão de número 11. Julgue o item que se segue, relativo à organização do Estado, aos princípios fundamentais e à administração pública, à luz do disposto na Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF. Os Estados-membros podem legitimamente disciplinar as carreiras de peritos de natureza criminal e seu regime jurídico para atender às suas peculiaridades, incluindo-se a criação de especialidades não previstas na legislação federal. A questão está correta. O Supremo Tribunal Federal reafirma a autonomia dos Estados, de acordo com o artigo 25, parágrafo 1º, da Constituição Federal, para organizar seus serviços públicos. Desde que não contrariem normas federais gerais, os entes federados podem criar especialidades e disciplinar o regime jurídico de seus peritos para atender necessidades regionais, conforme decidido em diversos julgados sobre segurança pública. Questão de número 12. Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988. A fixação e a modificação do efetivo das Forças Armadas são atribuições exclusivas do Senado Federal, sendo de iniciativa do Presidente da República projeto de lei que trate desse assunto.
A questão está incorreta. Embora a iniciativa do projeto de lei seja, de fato, privativa do Presidente da República, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha F, a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas não é atribuição exclusiva do Senado Federal, mas sim competência do Congresso Nacional, mediante lei, conforme o artigo 48, inciso 9, da Constituição Federal. Questão de número 13. Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988. A legitimidade para a iniciativa das propostas de emendas à Constituição Federal é mais ampla que a das medidas provisórias. A questão está correta. A legitimidade para propor uma emenda à Constituição é mais ampla do que a das medidas provisórias. Enquanto uma proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada por 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, pelo Presidente da República ou pela maioria das Assembleias Legislativas, a edição de medidas provisórias é um ato exclusivo do Presidente da República. Questão de número 14. Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988. A Câmara dos Deputados compete eleger 2 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, como membros do Conselho da República. A questão está correta. Conforme o artigo 89, inciso 7, da Constituição Federal de 1988, o Conselho da República conta com 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade. Dentre esses, compete à Câmara dos Deputados eleger exatamente 2 membros, enquanto o Senado Federal elege outros 2 e o Presidente da República nomeia os 2 restantes. Questão de número 15. Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988. Durante a vigência do estado de defesa, o ministro da Justiça poderá determinar a incomunicabilidade, pelo prazo de até 10 dias, dos presos detidos em prisões federais. O item está incorreto. No estado de defesa, a Constituição Federal de 1988 veda expressamente a incomunicabilidade do preso, conforme o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4. Diferente do estado de sítio, onde restrições maiores são permitidas, no estado de defesa o direito à comunicação é preservado para garantir a integridade e a assistência ao detido. E aí? O que achou das questões de hoje? Fáceis? Difíceis? Comenta aí abaixo quantas conseguiu acertar. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like para não perder novos vídeos como este. Até a próxima, pessoal!